Olá, eu sou a Sandra Depeche, eu sou coordenadora do curso de Comunicação Social, Produção Editorial. E hoje eu converso com a estudante Júlia Dalcin e o egresso João Vitor Bittencourt. O curso de Produção Editorial possui 8 semestres, com funcionamento diurno. O ingresso é anual, via SISU, com oferta de 32 vagas, sempre no primeiro semestre letivo. Criado em 2010, o curso de Produção Editorial da UFSM é o único curso de graduação da área de editoração da região sul do país. As disciplinas práticas e teóricas abordam tanto a área de comunicação quanto questões específicas de produção editorial. Ao longo do curso, os alunos são capacitados para atuar em 3 eixos principais: a editoração, o audiovisual e as mídias digitais, além da possibilidade de continuação na carreira acadêmica a partir do mestrado e do doutorado. Para iniciar o nosso bate-papo, é importante situar que a gente utiliza uma sigla muito específica para se referir ao curso. Então, quando vocês ouvirem falando em PE, saibam que PE é produção editorial. Também é interessante saber que nós temos um símbolo, que é o camaleão. Ele foi escolhido pelos alunos da primeira turma, né, então que ingressaram em 2010, como uma referência a essa capacidade de adaptação e transformação da visão em 360 graus, propiciada pelas habilidades desenvolvidas na formação do produtor editorial da Universidade Federal de Santa Maria. Então, a partir disso, a gente começa a conversar. Vamos entender, então, como que a Júlia e o Vitor descobriram o curso e como eles percebem o curso hoje, né, na sua trajetória acadêmica, né? Então, podem começar. Acho que, Júlia, primeiras meninas? Então, eu sou a Júlia Dalcin, eu estou no 8º semestre de produção editorial. E com produção editorial, assim, quando eu escolhi o curso, eu queria comunicação. Eu só não sabia mais ou menos qual habilitação escolher, assim. Daí eu comecei a ler a grade, enfim, escolhi produção editorial. E me interessei, gostei muito da grade curricular, gostei muito dos primeiros semestres do curso. Eu acabei indo mais, é um curso muito amplo, então tu pode ir para diversas áreas, tu pode ir para a área do gráfico, do editorial, da revisão, do marketing, então da fotografia também. Então te abrange uma série de áreas que tu pode fazer basicamente tudo que tu quiser dentro da comunicação, fazendo produção editorial. Então eu particularmente gosto mais da área do marketing e do design gráfico, e acabei escolhendo essas 2 áreas, assim. E se eu pudesse trocar, hoje eu trocaria, porque é um curso que te dá um apoio muito grande, tanto as disciplinas quanto o corpo docente do curso. Então, olá, pessoas. Eu sou o João Vitor Bittencourt. Eu sou egresso do curso. Eu me formei em 2019 e agora eu estou fazendo o curso de mestrado aqui no programa de pós-graduação da FSM também, nosso pós-com. Então, eu acho que o curso, também como a Júlia, quando eu fui escolher, eu meio que fui não sabia muito bem o que eu queria, fui numa eliminação de todos os cursos da FSM que eu não gostaria. E cheguei na comunicação, e depois vendo, eu me interessei por produção editorial, pelas matérias que tinham disponíveis, as áreas, e no final, tipo, foi as coisas que eu mais me apaixonei pelo curso, é isso, sabe? A interdisciplinaridade, todas essas áreas diferentes que a gente aprende, e que a gente não vai gostar de todas, obviamente, mas eu acho que saber um pouco de todas elas é o que faz a gente ser um produtor editorial e aplicar esses conhecimentos diversos que a gente tem na área que a gente for escolher, né? Eu tive um foco durante toda a graduação bem grande em design gráfico e editoração, e é isso que eu trabalhei um pouco nas bolsas e estágios que eu tive no decorrer do curso e como freelancer também. E mais ali pro finalzinho do curso, com a professora Sandra Depeche, comecei a ir nos grupos de pesquisa, entrar um pouco mais para essa área acadêmica, e daí no final do curso eu fiz a seleção do mestrado e optei por seguir nessa área acadêmica, mas também levando essa ideia da produção editorial para esse outro contexto, né? Continuando nesse contexto de pesquisa. E o que o curso de produção editorial fez vocês descobrirem?
Ou ele fez vocês descobrirem algo em vocês que vocês não sabiam antes, ou que vocês não imaginavam antes? Uma área de atuação, por exemplo? Eu acho que no meu caso foi o marketing. Eu sempre assim pensei, nossa, de todas as áreas eu não queria ir para o marketing. Daí eu comecei a fazer algumas disciplinas, além de fazer o curso em comunicação, tem diversos lugares que proporcionam vários estágios, então tu consegue trabalhar em várias áreas diferentes. Então eu acabei gostando do marketing assim, mais do que eu imaginava. E o bom de produção editorial é que tu tem uma noção de tudo um pouco. Então eu consegui mesclar a parte do marketing, que eu gosto muito, com toda a parte do design que eu também gosto. Então eu consigo trabalhar com essas duas coisas. Eu acho que o que eu me descobri em mim mesma é que eu sempre pensei que para te ser criativa tu precisaria nascer com isso, mas na realidade que no curso tu aprende que para tu ser criativa tu precisa estudar bastante também. Então o curso me proporcionou nesse sentido esse conhecimento sobre mim mesma. Quando eu entrei no curso eu tinha 17 anos, né? Então eu não sabia nada sobre mim, basicamente. Eu também. Agora eu tô com, né? A gente entra super novo, saindo do ensino médio. E é uma mudança bem grande, né? Tipo, de começar uma vida mais independente e tal. Então, eu tenho um lugar bem especial no curso, do curso no meu coração, por isso, de ser um momento que eu me descobri muito, que eu pude tentar coisas novas, conhecer coisas diferentes, ter experiências bem diferentes. E realmente também, tipo, quando eu era criança, eu gostava muito de ler, tinha muito esse apreço, mas eu não pensava assim, quando eu quero crescer, eu quero fazer livros, né? Tipo, eu não pensava sobre como é que é fazer livros, mas eu acho que vindo para o curso foi uma forma de unir essa coisa que já era uma paixão e ver como isso também podia estar, né, presente no meu dia a dia, sendo uma profissão de alguma outra forma. Então foi uma descoberta, uma evolução gigante assim do curso. Eu virei outra pessoa, né? Consegui evoluir e me achar muito no curso também, né? Experimentando essas coisas tão diferentes que o curso proporciona. Como vocês falaram de estágio, né, e área de atuação, vocês poderiam contar um pouco mais sobre isso? Que tipos de estágio consegue fazer, né, durante o curso? Ou como as disciplinas podem ajudar nessas áreas de estágio? Falar um pouco sobre como vocês perceberam as disciplinas, como foi cursar o curso, né, realizar as disciplinas e as atividades práticas também, né? Então, comentar um pouco sobre isso, dessa inserção do curso tanto como um meio de vocês conseguirem estágios, né, freelancer, ou a atividade profissional de freelancer, como falou o Vitor, e também pensar essa relação das disciplinas, como vocês percebem o andamento, né, o desenvolvimento das disciplinas como uma forma de aprimorar os conhecimentos também para outros campos de atuação. Eu via as tuas disciplinas, principalmente, que são da área que eu mais gosto, que é a parte do design editorial, né, e de produção gráfica. E o que eu aprendi bastante é basicamente toda a parte teórica, porque às vezes a gente acha que não precisa dessa teoria das disciplinas da comunicação para poder fazer a parte prática, é só fazer. Mas o que eu aprendi foi essa base, sabe? A gente usa muito primeiro vamos fazer o conceito e o projeto no papel para depois poder fazer a parte gráfica. E isso é extremamente importante, porque não é só o sobrinho que faz, né? Não é aquela coisa de só o sobrinho que faz, mas assim tem todo um estudo que acontece dentro da faculdade que tu vai descobrindo e tu acha que tu não precisa, e na realidade tu precisa sim. Eu até tenho um exemplo bem legal que hoje, inclusive, eu faço estágio agora numa empresa de energia solar e a minha chefe estava me atucanando, assim, eu preciso de uma coisa diferente, eu preciso que tu traga uma chamada super diferente, porque todas as empresas vão trazer que querem vender sistema, tu tem que trazer um outro propósito. E eu trouxe a frase, ela gostou muito, porque eu consegui pegar essa parte teórica das disciplinas que eu cursei e colocar na prática. E também tem disciplinas bases que toda comunicação vai fazer, como semiótica, que a gente acha que, para que eu vou usar semiótica? Mas depois que tu vai fazer alguma coisa, tu vê que tu precisa disso, tipo, tu precisa e que ela pode ser muito útil para a tua vida acadêmica, profissional, ou até mesmo no cotidiano da tua vida. Então,
as disciplinas em si, elas me ajudaram tanto as nossas próprias do curso, né, quanto a grade em comum dos 4. Sim, eu acho que isso que a Júlia falou é super importante, assim, o que as disciplinas dão, tanto de teoria só, quanto da prática, a gente aplica muito no nosso dia a dia, elas são bem importantes. Eu acho que elas são muito realmente o nosso diferencial, sabe? Porque é isso, né? É essa base também teórica do que a gente aprendeu, que a gente vai aplicar no que a gente for produzir, que vai destacar a gente, talvez, de alguém que vai aprender sozinho, né? A gente vai ter uma base um pouco maior. E das minhas experiências, assim, eu cheguei no curso enlouquecendo já, querendo fazer coisa e ter prática. Então, no final do meu primeiro semestre, eu já peguei uma bolsa, já tendo, né, as coisas de fundamentos de editoração, fundamentos editoriais, história do curso, na editora experimental do nosso próprio curso, né, apeia.com. Foi a minha primeira experiência, assim, ganhando um pouquinho de dinheiro. Mas que naquele momento já era muito, assim, já era uma mudança gigante, né, do ensino médio, e poder estar ganhando alguma coisa, estar trabalhando de alguma forma. E foi muito legal, assim, eu tive um aprendizado gigante, né, já que eu tinha acabado de entrar, não sabia nada. E depois eu fui progredindo, fui algumas, já trabalhei em revista, como assistência editorial também, com diagramação, eu trabalhei como assistente de marketing, uma imobiliária, né, já numa empresa fora do curso. E eu acho que as disciplinas, né, no decorrer, elas vão ajudando muito e fazendo a gente aprender mais, nem de design editorial, da Depeche, a de marketing editorial que a gente tem depois. Elas vão, tipo, dando uma base, uma segurança maior pra gente também, né? Pra gente conseguir trazer, por exemplo, eu fui no meu último ano, sair, né, do curso da FSM e pegar numa estágio numa empresa fora, né, que eu já tinha um pouco mais dessa segurança, que eu fui construindo com as disciplinas do curso para conseguir, né, argumentar e ter uma ideia com uma empresa fora, assim, e conseguir ter uma experiência mais de trabalho mesmo. Acho que é isso. E das disciplinas do curso, o que marcou vocês em termos daqueles trabalhos que vocês tinham que produzir na disciplina, né? O que marcou vocês, né? Em qualquer uma das áreas, né? Na área ou das teóricas, ou na área de editoração, ou de audiovisual, né? Ou do digital. O que marcou vocês que é um trabalho que vocês disseram, nossa, esse trabalho mudou a minha vida, ou esse trabalho sempre vou levar como um exemplo também de um desafio que eu tive, de um novo conhecimento, né, de uma nova perspectiva também, às vezes, de trabalho, né, de criação, que antes não se imaginava de ter. Então, eu queria entender um pouquinho para vocês como é que foi essa trajetória, que disciplinas foram essas. O trabalho que mudou, assim, que eu mais gostei até hoje, no curso, né, porque eu ainda não fiz a disciplina de livros, então eu não fiz um livro, e também para dizer que o curso de produção editorial não é só livro, tá? Tem várias partes do curso, e foi a disciplina da Sandra, que foi uma de produção gráfica, acho que no 4º semestre, que eu fiz a minha revista. E essa revista, ela até hoje, assim, eu mostro para todo mundo. Ela tá no meu Behance, eu até posso mostrar ela. A gente elabora todo o conceito da revista. Primeiro ela vai lá e fala, não, tem que fazer o projeto editorial, tem que ver como é que tá isso aqui, não dá para ir direto pro gráfico. E como é que vai ficar no papel? Então, a gente tem todo esse contato com a Sandra, ela mostra tudo que pode e que não pode fazer. E essa foi a revista que eu mais gostei de fazer. O projeto dela em si, ele tem uma marca muito grande para mim. Ele tem um nicho de mulheres muito forte. E eu gostei muito de fazer o projeto editorial, o projeto gráfico dela. E foi um dos trabalhos que eu mais amei fazer. Claro que tem trabalhos na faculdade que a gente vai fazer que a gente não vai gostar, que a gente vai querer refazer um tempo. Mas esse é o trabalho que eu mais gostei. Eu não sei se eu mostro agora, Sandra, eu mostro depois. Pode mostrar agora. Vocês estão enxergando? Tá, aparece, tá carregando. Tá. Aí. Essa aqui foi a revista 4 que eu fiz com a Alice, com a minha colega. E ela foi destinada para artistas mulheres, mulheres negras, mulheres lésbicas. Então, esse foi o meu nicho. Então, eu procurei trabalhar eram matérias internacionais, matérias nacionais.
E a gente fez todo o projeto editorial dela antes para depois passar para o gráfico. Então, essa foi a última parte, né? A gente fez toda a questão do layout do projeto e depois fez toda a manipulação da imagem, não, mas a edição da imagem para que ela fique boa na aplicação do papel. Então, foi um contato assim que tu aprende. Quem vai gostar dessa parte do design já tem tendência em querer entrar no curso por essa parte, vale muito a pena a experiência, porque a gente vai fazendo coisas e vai podendo criar. A Depest não vai delimitar um tema para vocês o que ela quer ser feito, ela só quer que esse tema seja bem aplicado e que tenha um conceito, não um conceito único, mas que tenha uma coesão no teu produto, né? E o mais legal disso é que essa revista a gente imprime ela depois na gráfica, a gente tem todo o contato, o manuseio com o papel, a questão, se deu alguma coisa errada na gráfica, a gente vai lá ver. Então, esse foi o legal. A concepção, tu fazer desde o início um projeto, desde o projeto editorial, e tu conseguir finalizar ele até nos mínimos detalhes, e ver se teu trabalho ficou realmente bom, e o que tu pode melhorar nele. Claro, muitas coisas eu mudaria hoje, mas é um trabalho que eu me orgulho bastante. E conforme a gente vai crescendo e vai se amadurecendo no curso, a gente vê que a gente acaba escolhendo a área e vai ver que alguns trabalhos a gente mudaria muita coisa e alguns a gente vai se orgulhar para o resto da graduação e para o resto da nossa vida. Então, é isso. Sim, eu acho que a Júlia falou também um pouquinho antes sobre as áreas diferentes, né? Tem muita coisa, tipo, tem a parte do design gráfico, a gente já tinha falado, da edição de livros, mas tem também de audiovisual, do marketing, de publicações digitais, mídias sociais, várias coisas, né? Então tem alguns trabalhos que a gente não vai gostar de fazer, mas realmente tem outros trabalhos que vai, tipo, marcar a gente para a vida toda, que a gente vai ver e vai ter orgulho, vai às vezes querer mudar alguma coisa, mas, né? E para mim tiveram duas disciplinas que realmente me marcaram muito, tanto pelo que eu consegui fazer lá, mas foram momentos que eu me descobri bastante. A primeira foi a de design editorial, da professora Sandra Depeche, que a gente teve, como a Júlia falou, né, criar todo o projeto editorial, o conceito, e depois aplicar nisso no projeto gráfico, né? E nesse trabalho eu fiz ele sozinho e eu criei não fiz em grupo, fiz a parte gráfica sozinho. Eu criei uma capa de CD e o nosso conceito era misturar diferentes estilos, né? A gente escolheu o rock e o clássico e criou todo uma capa de CD, né? Para ver como a gente pode adaptar essas ideias do que é um projeto editorial, um projeto gráfico para coisas diferentes, né? Não precisa estar só numa caixinha, assim. Então, foi no terceiro semestre. Então, foi uma das primeiras experiências que eu tive com design gráfico e de criar tudo, de ilustrar coisas do jeito que eu podia, assim, só com vetor, sem ter nenhum mouse, assim, só com o mousepad do notebook. E depois eu refiz esse trabalho, quando depois de sair, e agora, depois de um tempo, eu olho para ele e queria mudar outras coisas, mas também eu vejo que era o que eu tava naquele momento, sabe? Eu tenho muito, muito carinho por ele. E outro, que eu vou compartilhar aqui a minha telinha com vocês, para vocês verem, foi deixa eu ver aqui, a disciplina de livros, que é a professora Marília, que ministra, que foi eu, mas as minhas amigas, a Alexandra, a Marina e a Mariana, que a gente criou esse livro do zero, baseado na história do serial killer americano. Então, a gente fez toda a história e ela foi contada a partir de como se fosse um arquivo policial. Então, a gente criou essa embalagem que é nessa pastinha, como se fosse, ele tá aqui, né, a encadernação que seria dele é feita com esse laquezinho, vem um aviso do que é a história, e toda ela é contada desse jeito, através de cartas, como se os personagens tivessem escrito, tem uma luva cirúrgica, como se fosse o leitor fosse ser o investigador que estivesse manuseando esse arquivo, né, para ter toda uma ideia de imersão e interação de quem está lendo, né, com essa história, uma forma diferente também de ver o livro um pouco. Era tudo isso, a gente criou do zero todos esses documentos e tudo estava relacionado à história. Tinha esses certificados de registro,
coisas de impressão digital. E foi realmente um momento muito desafiador, né, de num semestre criar toda a história e criar todo esses documentos, esses detalhes, tipo de um copo, de anotações. E tem todo esse cuidado, né, de que a gente vai aprendendo durante todo o curso para aplicar aí, por exemplo, do design editorial, do design gráfico, de ver quais fontes a gente vai usar para diferenciar quem está escrevendo, quem está fazendo uma anotação por cima, se é de uma década, como que a gente vai adaptar esses elementos e essas fontes. A gente também botou pistas de como se fosse uma roupa. Então foi um momento bem gratificante, assim, de ver o feedback das pessoas também e de ver a gente fazendo, né, um produto do começo ao fim juntos, do zero, e que foi algo tão legal, que a gente teve tanto orgulho, né, que foi tão gratificante de fazer. É algo que a gente gosta muito, né, até hoje tem um carinho imenso por ele. Acho que esses foram momentos e alguns trabalhos que me marcaram muito. Interessante de ouvir vocês falando, né, mostrando os trabalhos, é de pensar essa relação, né, de quanto o aluno de produção editorial ele é estimulado ao longo do curso, né, não só nessas disciplinas que vocês citaram, né, de design editorial, planejamento e produção gráfica, né, de projeto experimental em edição de livros, mas em outras disciplinas, né, como o projeto experimental em educação, né, como o projeto de revistas científicas, então que o curso tem uma revista científica que é produzida nessa disciplina anualmente pela turma, né, mas também nas disciplinas do gráfico, do audiovisual, né, então de pegar a câmera, filmar, né, fazer toda essa relação que tem muito a ver não só com o produto midiático, mas de se pensar essa ideia de estou produzindo, criando um produto do zero, né? Que isso apareceu na fala de vocês dois. Estou criando um produto do zero e pensei no público, no leitor, eu pensei nesse conteúdo. Então, toda essa relação de criar, eu acho que ela é muito importante para o produtor editorial, para ele entender o seu lugar, né, no meio de comunicação, né? Também o seu lugar como comunicador e o seu lugar como um profissional que vai produzir algo para um público, né? Seja um público leitor, seja um público espectador, né? Seja até um público ouvinte, por que não? Então, de todas essas gamas, essas relações, a gente vai trabalhando no curso ao longo das disciplinas. E muitos desses trabalhos produzidos em disciplinas, eles acabam sendo reconhecidos depois também em premiações, né? Então, algumas revistas, né, como a Júlia falou das revistas que foram produzidas em disciplinas do curso, já foram premiadas, por exemplo, no Spocon, né? Outros livros que foram produzidos na mesma disciplina, né, em edições diferentes, com outras turmas, que o Vitor citou, também foram premiados no Spocon, né, que é o principal prêmio de produção experimental da comunicação no Brasil. Então, se acessar o site do curso, vocês vão encontrar algumas dessas premiações, né, algumas notícias referentes a isso. Então, tanto de produtos gráficos quanto produtos digitais. Nesse ano, por exemplo, teve um prêmio que foi recebido pelos alunos que fizeram uma disciplina de comunicação e cultura com a professora Camila, e eles receberam o prêmio porque desenvolveram um game, né, que um game que era um RPG que pensava essas relações de racismo, né, de como se colocar na posição do outro. Então, eu acredito que a formação em comunicação social, né, em produção editorial, ela traz muito esse jogo de pensar como é que eu posso criar um produto que ele tenha um caráter diferente, que ele seja inovador e que ele converse também com esse público, né, que ele gere também uma outra relação, né, mercadológica, por que não? Não é verdade? Deixa eu ver o que mais que eu poderia perguntar para vocês. Eu só queria dar um a mais no que o Vitor falou do Zodíaco, enfim, que ele fez em grupo e ele fez a parte gráfica. O legal é que às vezes a gente encontra pessoas, nossas colegas, que a gente consegue dividir muito as áreas, sabe? Então, eu gosto mais do gráfico e a Alice, por exemplo, ela gostava mais do editorial. Então, dava uma divisão muito legal, porque ela se encontrava, eu me encontrava e a gente conseguia fazer o que a gente gosta. Por mais que tem partes que a gente não goste, a gente conseguia fazer bem esse balanço e já estava preparada. Não, a gente vai fazer tal parte juntas e tal parte separadas, porque é o que a gente tem mais afinidade.
Então, também tem esse lado muito legal de fazer um trabalho grande, né? Vou puxar um pouco para o meu assado atual também e falar um pouco também dessa questão acadêmica e de pesquisa, né, que está presente no curso, tanto, né, voltado para a produção editorial, mas também com os outros cursos, né, da comunicação em si, da questão de grupos de pesquisa, iniciação científica, também é uma possibilidade, né, que alguém que já tem interesse ou que vai se descobrir no curso pode ir desenvolvendo, né, nesse período de pesquisar algum tema que já tem interesse, depois de desenvolver no TCC, ou algumas coisas assim que tem possibilidades, né, de já ir produzindo isso, se voltando para essa área, ou fazendo várias áreas juntas também, e depois a ingressão do mestrado ou numa pós, né, e também trazendo muitas ideias da produção editorial, né, ou da comunicação, né, o que você acha melhor. Se a gente fosse pensar, o que é ser produtor editorial para vocês? Eu não sei se eu tenho uma definição para isso, de tanta coisa que engloba, sabe? Tu pode fazer produção editorial e se formar, e tu pode virar marqueteira, virar designer gráfica, virar editora. Então, eu acho que é bem o que o nosso mascote é um camaleão, porque a gente pode fazer inúmeras coisas, a gente pode fazer inúmeras coisas muito bem. Então, acho que ser produtora editorial é um pouquinho de cada coisa da comunicação misturado. Sim, eu concordo super com a Júlia, eu acho que é bem isso, sabe? Tipo, é uma multiplicidade de coisas que a gente pode realmente se adaptar pro que a gente for querer fazer, sabe? Não tem um caminho certo ou uma caixinha que a gente tiver interesse, a gente pode explorar e fazer coisas novas, entrar em caminhos novos também e se descobrir. E eu acho que é isso, tipo, eu poder escolher, eu acho, é uma das coisas mais interessantes e legais que o curso mostra, sabe? É dar diversos caminhos que a gente pode escolher e explorar para seguir no que a gente acha melhor, né? Que vai fazer a gente feliz. Então, pegando essa onda, né, do que é o seu camaleão, que se pode atuar em várias frentes, né, e isso tem muito a ver com a formação propiciada pelo curso, né, então tem aquele núcleo, né, que o Vitor e a Júlia falaram, que é o núcleo de disciplinas que é comum da comunicação, então que os 4 cursos da comunicação do campus de Santa Maria vão ter em comum, né, então em comum com jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, né, e produção editorial, então tem uma gama de disciplinas que são comuns, né, como a semiótica, que a Júlia citou, sociologia, teorias da comunicação. Então a gente vai ter algumas disciplinas que são comuns. Essas disciplinas vão dar a base de comunicação. E depois a gente tem disciplinas específicas que elas vão direcionando essa formação em produção editorial. Então, que por essas disciplinas também é que a gente vai fazendo essas trajetórias possíveis, né? Como eles muito enfatizaram. A gente vai descobrindo a área que gosta porque há essa possibilidade. Existem disciplinas que vão falar sobre o meio digital, né, sobre as redes digitais, sobre publicações digitais. Existem disciplinas que vão conduzir a parte do design gráfico, né, que é a parte que tanto a Júlia quanto o Vitor têm mais afinidade. Mas também há a parte do audiovisual que muitos alunos se interessam, né, então porque querem gravar, querem produzir. Se a gente fosse fazer uma relação, né, de áreas possíveis de atuação, né, além da grande área da editoração, né, com as revistas, com os livros, existem as outras áreas que vão permear esse campo. Então, o próprio marketing, né, que a Júlia citou várias vezes, faz parte também da afinidade dessa área de comunicação e da área de produção editorial, tanto que a gente tem disciplina de marketing editorial na grade curricular. Se a gente fosse tentar fazer uma lista, assim, de possíveis locais para trabalhar, né? Então, tipos de empresa para trabalhar ou como que a pessoa pode trabalhar depois de formado. Vamos tentar fazer essa lista? E que vocês iriam colocando, inserindo nessa lista? Olha, vai ser puxado. Porque é muita coisa Nossa. assim, né? Tipo, óbvio que a gente pode trabalhar numa editora, mas a gente pode trabalhar numa agência de publicidade, a gente pode trabalhar como marketing de uma empresa, uma agência de vídeo, uma produtora de vídeo. Vai, Júlia, continue.
A gente pode trabalhar com fotografia em diversos ramos, então eu acho que se eu fosse listar hoje as minhas expectativas, vamos dizer assim, profissional, eu iria para empresas da alimentação, que é a área que eu gosto também, a área de comida, de marketing, de comida e fotografia. E eu sou suspeita para falar, então eu iria para essa área, assim, trabalhar em grandes restaurantes, trabalhar em, sei lá, até no McDonald's, por que não? Né? Sim. Se bem que, né, mas eu digo assim, grandes empresas, né, voltadas para a fotografia e o marketing de comida, que é o que eu me interesso mais, mas possibilidades, se eu não tivesse oportunidade de escolher nessas áreas da alimentação e tivesse vaga em outros lugares, a gente super consegue se encaixar, porque como o curso tem várias áreas, tu pode trabalhar em qualquer empresa de marketing que tu vai conseguir dar conta, né? Tu pode trabalhar em qualquer empresa de audiovisual que, independente do tipo de audiovisual que a produtora trabalha, tu vai conseguir dar conta, né? Porque tu tem uma base de como fazer todos os tipos de nicho. Sim. É bem isso, porque eu acho que, tipo, o que a gente tá falando, a gente se repete isso a cada segundo, mas é bem isso. O produtor editorial, ele vai se adaptar para o que ele tem que fazer, não importa qual seja, tipo, o tema ou o foco da empresa, porque as coisas que a gente precisa fazer, a gente já sabe, assim, elas se adaptam realmente a qualquer que for o nicho da empresa, mas, tipo, empresas de educação também, tipo, escolas ou produção de aulas EAD é uma coisa que está crescendo bastante, que tem coisas de design de experiência, que é próximo, mas é diferente também. É uma área que cresce bastante. Até coisa voltada à programação, assim, acho que a gente não tem especificamente no curso, mas é uma área próxima, que existem, tipo, outros cursos de curta duração que a gente pode fazer e que vem para acrescentar, né, no que a gente já tem, né, nesse conjunto todo, que é algo que está bem em evidência, assim, eu vejo. Mas é bem geral, assim, qualquer empresa com um setor de comunicação, a gente pode estar lá dentro. Isso de design de experiência que o Vitor falou, às vezes abre vaga para comunicação, inclusive, para fazer o projeto, né? A interface do projeto, depois os programadores fazem o que eles podem, mas eu digo que o projeto em si, às vezes há vagas para comunicação. Então, a gente praticamente, comunicação, design, editoração, revisão, tá tudo ali, então a gente consegue vagas e áreas em todos os lugares, assim. Sim. E uma dica também, ou até se alguém tiver uma preocupação relacionada de, né, não ter tantos cursos de produção editorial no país, e alguém não conhecer, tipo, normalmente as vagas têm a indicação de áreas e afins, né, ali para ir, mas se não tiver, se inscreve também, que você vai conseguir. Você chega lá, você vende seu peixe, você mostra tudo que o produtor editorial faz, que é muito, e consegue, sabe? Tipo, todos os lugares que eu fui, normalmente, tipo, depois entrou outra pessoa de produção editorial também, quando eu saí, sabe? E a gente via, né, no centro de comunicação da universidade, muita gente de PE estando ali presente, então é só ir atrás das coisas ou lugares que vocês querem estar, que vocês vão poder. É exatamente isso. Eu saí de um estágio recentemente e ninguém sabe o que é. Assim, as pessoas não têm noção. O que tu faz? Eu faço produção editorial. Não sei o que é. Mas aí tu começa a falar o que tu faz e o bom é que mesmo tu indo para uma área, tu consegue fazer outra ao mesmo tempo, sabe? Então as pessoas também gostam dessa versatilidade quando tu vai fazer um estágio, por exemplo. Hoje em dia eu vejo que os empregos, as empresas ou agências, enfim, elas estão procurando pessoas que saibam um pouquinho mais de algumas coisas, não somente de uma área específica. Então, quando o pessoal contrata alguém de PE, geralmente eles vão querer contratar alguém de PE de novo, porque eles sabem que a gente vai saber e não vai ter erro. Então, nesse sentido, é bom. A gente tem que se vender, né? A gente tem que gostar do curso, porque hoje em dia eu faço produção editorial e não poderia escolher outra habilitação, porque o que me proporcionou, assim, claro que a professora não vai te pegar pela mãozinha, que nem no colégio, e te levar, se inscreve nesse estágio e faz tal coisa, né? Mas ela vai te passar a vaga, vai te falar, arruma portfólio, faz tal coisa para melhorar. Eu preciso fazer tal coisa, então tu faz essa tal coisa que ela pediu para te melhorar. Então, nesse sentido, assim, um incentivo da grade do corpo docente da universidade, de produção editorial, eles te incentivam muito.
Então, esses dias eu recebi um feedback de uma professora que eu fui fazer um orçamento com ela, assim, que ela tem um restaurante também. E ela falou, tá contigo, tá em boas mãos. Então, tu acaba também criando essa relação diferente com os professores, eles vão te indicar, ou eles vão mandar a vaga para ti. E óbvio que eles não vão te pegar pela mão, mas eles vão te incentivar muito a chegar lá. Então, é só, também tem um pouco de esforço, né? Essa questão de conseguir estágios, enfim. Mas o que eles puderem fazer por vocês, eles com certeza vão fazer, sem sombra de dúvidas. Sim, eu acho que isso que a Julia falou também é bem importante, assim. Nenhum curso de graduação, na real, né? Ninguém vai ir ali te guiar por todos os caminhos, te levar até lá, né, o seu sucesso. E, tipo, mas as disciplinas, tudo, elas dão uma base muito grande, mas você tem que ir atrás de outras experiências fora disso, sabe? Para conseguir crescer, aprender coisas novas e tal. Não, a gente faz coisas práticas, né? A gente tem essa base, mas tem que ir ter experiências, viver, errar e aprender. E só desse jeito, né, que você vai conseguir evoluir, se testar mesmo e ir crescendo, assim. Não dá para achar que, né, só fazendo, indo na aula todo dia, você vai virar um produtor editorial, né? Ou qualquer profissional de qualquer área, né, na real. Mas, tipo, tem uma base muito grande, tem um corpo docente de colegas, um corpo docente também que se ajuda muito. E tem muita vaga de estágio, muita coisa para fazer, muito projeto, assim. Se você, né, se encontrar, se que você gosta mesmo, tipo, você pode ter uma experiência super legal, assim, fazer muita coisa diferente, muita coisa interessante, ver lugares diferentes, legais também. Então, é bem isso. Isso que o Vitor falou, tem várias vagas de estágio, isso é bem real. Eu raramente vejo algum colega meu fazendo estágio, não tendo estágio. Sempre tem vaga para todo mundo. Então, isso é importante quando falam para a gente, mas não dá dinheiro. Porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Tu vai crescendo ao longo do curso, tu vai ver que tem lugares que te proporcionam coisas muito massas e depois podem te efetivar. Enfim, quanto mais experiência tu conseguir, tu pode sair daqui e conseguir muito mais. Então, o segredo é fazer o que tu gosta, e se tu gostar desse curso, acho que tem que fazer mesmo, e fazer vários estágios, e tentar bolsa na UFSM, ou tentar pesquisa, extensão, enfim, que tu com certeza vai se encontrar e vai dar tudo certo. Tão bom ouvir vocês falando, né? Toda essa empolgação, dessas experiências, né? Vocês falaram ali, a Júlia falou antes, né? Tá no Behance dela, né? O Behance é o portfólio. Então, o produto que é feito na disciplina, né? Nas disciplinas práticas, ele pode servir para alimentar, se colocar no portfólio, que é uma das cartas, né, principais de apresentação de um profissional de comunicação no mercado. Então, quando vai, por exemplo, numa vaga de estágio, eles vão perguntar, o que você já fez? Então, os trabalhos de disciplina, eles também servem muito com essa intenção de mostrar o que você já produziu, né? E eles abrem realmente portas para muitos estudantes conseguirem estágios, e às vezes estágios não só dentro da UFSM, mas em empresas fora, com a possibilidade, como a Júlia falou muito bem, de efetivação. Então, nós temos vários alunos que estão estagiando, e quando começa a chegar mais para o fim do curso, a empresa já começa a buscar a efetivação, né? Já busca efetivar como profissional, e não mais só como estagiário. Além de todas as áreas que eles citaram, né? A editora, universidades, né? Empresas, marketing, produtoras de audiovisual. Também se há uma grande área que é de social media, né, que o produtor editorial também pode atuar como social media, que é uma das áreas que está em grande crescimento, né? Quando a Júlia falou muitas vezes pode se adaptar a qualquer empresa, também tem essa relação de que você pode trabalhar, né, como o profissional de comunicação, seja desenvolvendo estratégias de marketing, seja à frente do social media, a partir da formação em produção editorial, ou seja à frente de quem vai ser o produtor do audiovisual, por exemplo, né, dessa empresa, ou que vai cuidar da comunicação num site, alguma coisa nesse sentido. Então, há uma área de atuação bem grande que permite, então, ao estudante ir descobrindo quais são as suas características, quais são as suas aptidões, né, o que ele mais gosta, e ir aprimorando também esses gostos, assim como conhecer outras áreas, né, se propor a esse desafio
de descobrir, como que se grava um vídeo, como que edita um material audiovisual, como que eu faço para produzir um livro, né, uma revista, toda essa magia do impresso, né, ou de um produto digital. Então, conhecer essas áreas faz com que o profissional, de fato, se torne um camaleão, né, que é o nosso símbolo de curso. Então, os P's, como a gente diz, são também camaleônicos por essa visão, essa possibilidade de se transformar e de se adaptar a esses diferentes meios, de se adaptar nessas formas de produção, né? Tem mais algo que vocês gostariam de comentar sobre o curso, ou sobre essas experiências que o curso trouxe para vocês, ou que a própria vivência da universidade trouxe para vocês? Eu acho que tem duas coisas que eu queria falar. É que a Depeste falou, tu falou, Sandra, que o portfólio, ele te abre muitas portas, e é verdade. Eu consegui meu primeiro estágio com meu ex-chefe olhando, assim, na minha frente o meu portfólio, né? Chega a te dar um nervoso, assim. Mas eles realmente olham o teu portfólio. Então, se tu não der bola para trabalhos da universidade, provavelmente tu vai ter que se dedicar o triplo para fazer alguma coisa tua para colocar no teu portfólio. Então, o bom de se dedicar para essas disciplinas é que tu consegue fazer uma coisa ali, no momento, do zero até o final, e futuramente isso vai acarretar não só em estágios fora da universidade, mas até bolsas, né? O pessoal gosta de olhar tuas experiências, porque o pessoal da universidade trabalha muito. Então, às vezes, eles querem uma pessoa que tem experiência e saiba que também está fazendo. E tem que saber vender o peixe, né? Tem que começar do zero, colocar no Behance que tu acha que ficou ótimo, e depois com o tempo, tu vai aprimorando. E a segunda coisa é que fiquem bem abertos ao curso, que às vezes a gente entra achando que a gente vai gostar de uma coisa e não vai odiar outra, e quando tu se permite fazer outras coisas, tu vê que tu pode gostar de inúmeras coisas. Por exemplo, audiovisual. Era uma coisa que eu nunca tive contato, assim, mas hoje eu não trabalho com audiovisual, mas eu adoro audiovisual. Eu adoro manusear a câmera, enfim. E até quem gosta de fotografia acaba aprendendo muito a mexer numa câmera. Então, estejam abertos. Às vezes a gente não vai focando em livros, né? A gente vai focando mais no gráfico em si, de outros tipos de produto, mas às vezes tu faz um livro e tu se encanta por ele. Hoje, eu não gostava de livro e o meu TCC vai ser sobre um livro. Então, vai ser sobre o livro, não, vai ser um livro. Então, a gente tem que estar bem aberto para isso que a gente vai viver, sabe? Não chegar dentro de uma caixinha, porque a universidade já te proporciona muita coisa, o curso te proporciona muitos caminhos e muitas saídas. E é isso. Eu acho que a Júlia encerrou assim perfeitamente. Só vou reforçar o que ela disse e dar umas diquinhas, caso alguém já seja certo que vai entrar em produção editorial, de realmente isso que a Júlia falou, se esforce nas disciplinas para fazer esses trabalhos e ter um portfólio, isso é muito importante. Vá construindo esse portfólio conforme você fizer os trabalhos. Coloque as coisas lá já. Se ninguém vê no princípio, não tem problema. Você vai mandar as coisas para as pessoas da vaga e elas que precisam ver, né, o seu trabalho, essas coisas. Se você começar a ir a eventos, se tiver mais na área acadêmica, vá preenchendo o seu currículo Lattes, que é onde você coloca as suas produções acadêmicas, os eventos que você foi de ouvinte, o que se apresentou, e depois, para atualizar ele, né, com milhões de coisas, é complicado. Então, quem entrar vai ouvir disso depois, talvez lembrar, vai atualizando aos poucos. E bem isso, seja aberto, assim, para o que for acontecendo, para essas áreas diferentes, para grupos, trabalhos, bolsas, voluntariados, tudo que aparecer, assim, se você achar legal, se é matemática ou uma coisa que você tem interesse, vai com a mente bem aberta, assim, e, sabe, tenta descobrir, você vai descobrir coisas novas e que pode ser algo que vai te fazer achar um propósito, assim, sabe? Que vai te mudar e que você vai querer seguir pra vida. É isso. Que lindo, né? Dicas para os futuros produtores editoriais, né? Nossos futuros alunos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu gostei muito de ouvir as experiências, né, da Júlia e do João Vitor. Então, eu agradeço a Júlia e o João por topar vir contar um pouco as experiências deles com o curso de produção editorial. E mais informações sobre P, ou como ser um camaleão, você encontra em ufsm.br/descubro.